Olá, queridos e amados irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2024. O tema deste trimestre é Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, é presidente da CONEMAD RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, bem como presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira, Igreja Mãe, segundo vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, articulista, escritor e conferencista. Dentre outras tarefas que ele desempenha, tanto no meio social quanto eclesiástico. O que vamos estudar? Estudaremos ordenanças bíblicas. As lições deste trimestre será muito importante para o auxílio de continuarmos a ensinar e cumprir tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou. Todo discípulo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, precisa obedecer a respeito do batismo, ceia, evangelização, contribuição, congregar, perdoar, amar, buscar a paz, fazer o bem, exercer a vigilância, oração, dentre outras que serão abordadas com muita graça de Deus e carinho a todos os nossos leitores, ouvintes e também alunos e professores. Tais ordenanças contemplam, além do conteúdo doutrinário, ensinos morais, éticos de Cristo, que foram expressos tanto nos evangelhos quanto nos escritos apostólicos. É uma segurança para a igreja estar sempre ouvindo, refletindo, lendo e se esforçando para aprender cada dia mais acerca das ordenanças bíblicas, mesmo que você seja já um conhecedor delas. Mas aplicar o coração a isto torna cada vez mais forte e cravado aquilo que o Senhor Deus tem a tratar sobre ti e sobre todos os demais. Que o Espírito Santo possa continuar guiando, esclarecendo, capacitando você, a sua aula, a igreja, para uma vida de obediência, para a glória de Deus, até que Ele venha. Lembrando a todos vocês que o objetivo dos vídeos Foco na Lição é apresentar de forma resumida o conteúdo de cada uma das 13 lições da revista Betel Dominical, e o resumo de hoje é sobre mais uma lição. A lição de hoje é lição 11, ordenança para exercer a fé. Texto áureo desta lição é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo número 1. Verdade aplicada. A jornada do discípulo de Cristo baseia-se na fé e se dirige pela fé em Cristo, conforme a palavra de Deus. Os objetivos dessa lição é mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão, deixar claro que sem a fé é impossível agradar a Deus e ressaltar que o justo viverá pela fé. O texto que utilizaremos de referência, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 3 e 6. Ora, se você puder, utilize-se dos textos sagrados para poder trazer a base e sustentação eficiente das suas aulas e do aproveitamento também dos seus estudos. Ela é o norte que nós precisamos para sermos edificados por Deus. Vamos à introdução. Veremos nesta lição que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza e a esperança. Portanto, é a condição sem precedentes para agradar a Deus e pela qual o justo também vive dela. É bíblica e cristocêntrica. Resulta, então, assim, numa vida de um discípulo de Cristo, em viver uma obediência pela fé, confiança e esperança
que mesmo nos momentos mais difíceis e adversos da vida, as adversidades que nós possamos enfrentar, ela é o combustível necessário para que possamos romper e vencer com todo o mal e as adversidades. Vamos ao ponto 1. A fé é o firme fundamento do cristão. No grego, a palavra fé é pistis, que é convicção da verdade de algo que significa crer. No Antigo Testamento, encontramos o termo hebraico chamado emuá, que traz a conotação de fidelidade, significa confiança, esperança e cumprimento do que foi prometido. A Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos conhecer então alguns tipos da fé. A Bíblia relata alguns tipos ou desdobramentos da fé. Veremos a seguir o seguinte. Número 1. A fé é um atributo que significa e traz a salvação, e pela salvação ela se aperfeiçoa em nós. Cada dia, a fé é o dom de Deus, ela é salvífica. Também a fé, ela é um dom espiritual. A fé natural, ela traz evidências. E a fé, como um fruto do Espírito, também atua de forma participativa na vida do cristão. Alguns empecilhos da fé é o que o 1.2 nos trata. A vida pecaminosa e desenfreada, a falta de temor a Deus, a confiança na capacidade intelectual e a confiança no poderio financeiro. Também a busca pelo materialismo, a busca pela ostentação pelos bens materiais. A vida se torna também recheada de confianças e forças humanas. 1.3, vamos aprender com os heróis da fé. É preciso a gente destacar que os heróis da fé foram imprescindíveis e eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós. Tiago vai dizer isso. No entanto, o que tornou eles homens poderosos na fé, como Noé, Abraão, Moisés, Elias, entre outros? Eles se destacaram, se tornando heróis da fé, porque a resposta deles eram baseadas pela fé e por uma dedicação entrega inteira em Deus e as suas vidas dedicadas a isto. O ponto 2 nos arremete a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Tudo que não provém da fé é pecado. E pela fé que recebemos a nossa salvação. É por ela. Somos justificados pela fé para obtermos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do discípulo ela é regida pela fé, da qual Jesus também é o autor. A fé quebra obstáculos e abre portas. 2.1 nos adverte isso. A fé em Jesus, como Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que é nascido de Deus, é a vitória que vence o mundo. Ela ultrapassa as barreiras intransponíveis aos olhos humanos. 2.2, a manifestação da fé gera atitudes. A fé não pode ser improdutiva, estéril. A fé que não se manifesta por meio de boas obras é inútil e morta. A fé bíblica é cristocêntrica, faz diferença em todas as áreas da nossa vida. O 2.3, a fé produzida e pode ser acrescentada à vida de todos nós. Pelo ouvir da palavra de Deus, a Bíblia diz que nós temos fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mergulhar na palavra e descobrir os seus mistérios aumenta a nossa fé. Portanto, requer de nós, discípulos de Cristo, o interesse, a atenção para com a palavra de Deus. É isso que Deus nos adverte. O 3, o justo viverá da fé. A jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé, ou seja, baseia-se na fé e se dirige pela fé. Assim, nós precisamos perseverar nesse aspecto e não retroceder. Essa perseverança ou fidelidade está fundamentada em uma firme confiança em Deus, em sua palavra. O 3.1, perca tudo na vida, mas não perca a sua fé.
Paulo sofreu tantos precalços na vida, percalços no seu ministério, percalços em todas as situações, mas ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Vivemos então por fé e não por vista. O 3.2, exerça a fé como uma necessidade intrínseca de você, cristão. Paulo escreve isso em Coríntios, que nós andamos por fé e não por vista. E 3.3, exerça a fé significativa, ou seja, ela precisa ser exercida e descansada em Deus. A fé é o oxigênio que nos mantém vivos no universo espiritual. O crente é movido pela fé. Precisamos olhar juntos em Jesus e para Jesus. Confiamos nele, pois ele é o autor da fé e o consumador também da nossa fé. Concluímos então, portanto, que devemos louvar ao Senhor por proporcionar uma fé tão preciosa para a salvação em Cristo, um viver de obediência e fidelidade ao Senhor para triunfarmos sobre as batalhas e as adversidades da vida, perseverando na graça de Deus e também obtendo dele o retorno que nós precisamos por Cristo, que é autor e consumador desta fé imbatível. Assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição será a lição de número 12. Fala-nos sobre a ordenança para amar o próximo. Lembrando que todos os PDFs com plano de aula, sugestão dessa lição, estão disponíveis aqui abaixo na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Deus te abençoe e boa aula. Até o próximo Foco na Lição.